Microfone ok. Ó, tô com Jesus aqui hoje, ó. Não é para afastar mal olhado, não, nada disso, é para assustar o povo. É o nosso assunto de hoje, né? E isto aqui, né, esse objeto, é um dos maiores símbolos, né, que a gente tem para a humanidade toda. Por isso que ele está comigo aqui, né? Lógico que é bom também, né? Vocês sabem que eu estou no grupo de risco 3 vezes do Covid, né? Velho, gordo e hipertenso. Estou morto já. Então tem que pedir proteção aqui. Nosso assunto, o que é? Olha ali, ó, vocês já estão vendo ali do lado. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Vocês já estudaram, já sabem o que é denotação e conotação. Vocês sabem o que é linguagem. Eu coloquei ali, ó, só para nós nos lembrarmos. Vou colocar Jesus aqui do lado, do meu ladinho. Já eu pego ele de volta. Aí vocês peguem o livro de vocês, em livro 3, capítulo 10, olha lá a página 18, para vocês verem as figuras, né, e as explicações pertinentes a elas. Como eu estava dizendo, vocês já sabem o que é linguagem. Quando nós falamos o que é linguagem, né, essa palavra grande, que abarca, né, muitos sentidos. Linguagem é o quê? É tudo que você usa para se comunicar. Absolutamente tudo. Vamos lembrar que existiu uma época em que nós, seres humanos, seres humaninhos, não falávamos. A gente não falava. A gente grunhia, né? Fazia alguma coisa, alguma coisa nesse estilo. Nós só passamos a falar quando? Quando a nossa espinha, quando a nossa coluna nos permitiu que nós andássemos eretos. Essa foi a grande diferença, né? Qual a importância, né, de uma coluna vertebral bem formada. Enquanto nós estávamos curvados, essa capacidade nossa de fala, ela era muito limitada ou não existia. Simplesmente porque a passagem do ar era impedida, né, em sua plenitude, e o aparelho fonador, assim, não se formava. Quando nós passamos a Homo erectus, né, coluna reta, andar sobre duas pernas em pé, então surgiu aí a capacidade da fala e muito tempo depois a escrita. Então, quando nós não nos falávamos, nós tínhamos o quê? Linguagem. O povo desenhava, o povo fazia sinal, né? O povo fazia gesto. Isso é linguagem. Linguagem é tudo que nós usamos. E mais tarde, com o surgimento das palavras, né? Palavra que, seja ela fala primeiro e depois de um certo tempo a escrita, nós passamos a agregar mais. Então, o que é linguagem hoje, atualmente, né, no nosso período? Linguagem são as imagens, são os sons, né? O que é a música clássica, por exemplo? As cores significam, os gestos e as palavras, obviamente. Tudo isso faz parte do conceito de linguagem. Nós usamos tudo isso para nos comunicar. Gestos, sons, cores, imagens, palavras. Como vocês veem aí na primeira página do livro de vocês, página 18, nós temos uma charge que tem uma imagem, um título só. Sustentabilidade global. E aí nós temos o quê? Nós vamos ter uma pessoa segurando esse planeta para que ele não despenque no abismo. Literalmente. Nós podemos dizer que essa charge tem uma linguagem denotativa. A partir dessa linguagem denotativa, nós formamos um conceito. Nós produzimos um sentido. Por que esse cara está segurando esse planeta e ele está amarrado a esse planeta? Ó, vejam bem. A corda está no pescoço dele. Quer dizer que se esse planeta for para o abismo, ele também, ó, tchau e benção. Beleléu para ele. Isso é um alerta, que a segunda pergunta fala, que alerta é esse? Daí nós produzimos o sentido. Vejam que essa linguagem verbal, sustentabilidade global, com a linguagem não verbal, o cara segurando o planeta, com a corda atrelada ao pescoço dele na beira do abismo, produziu um sentido. A comunicação.
Lembra, a comunicação só se efetiva quando os interlocutores entendem o conteúdo da mensagem, que é o que acontece aqui com esta charge. Bom, essa linguagem, aí chegamos, né, ao nosso assunto, e porque eu estava segurando nosso Senhor Jesus Cristo. A linguagem, ela se divide em linguagem verbal, como vocês estão vendo aqui, né, e em linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? São duas coisas. A fala, agora, como eu me comunico com vocês predominantemente, porque eu já mostrei crucifixo, tem outras coisas, mas predominantemente como eu me comunico com vocês? Através da fala. Eu estou usando linguagem verbal. E se eu escrevo, ou qualquer coisa escrita, eu tenho linguagem verbal também. Então, o que é linguagem verbal? É aquele livro, aquele jornal, aquela revista, aquele folheto que não tem nenhuma imagem. Nenhuma. Só tem palavras faladas ou escritas. Não tem nenhum tipo de figura, nenhum tipo de cor que comunique. Não é também que você vai pegar, porque a página do livro, o livro é verde. Mas é verde porque pintaram a folha de verde. Cor que comunique imagem. Não tem nenhum tipo de som, nenhum tipo de gesto. Isso é linguagem verbal. É aquele inserida na palavra. Vamos pegar uma bula de remédio? Se vocês olharem uma bula de um remédio, ela é assim. Ela não tem figura nenhuma. Quando muito, lá o símbolo do laboratório. Aquilo é linguagem verbal. Né? Um dicionário que não tem figura. Dicionário que não é ilustrado. Os melhores, né? Os melhores dicionários são os não ilustrados. Porque só ele sozinho já é aquele calhamaço. Você imagina se fosse colocar figura. Dicionários não ilustrados. Linguagem verbal. Bíblia sem ilustração nenhuma. Linguagem verbal. Vocês têm a fala e a escrita ali, né, determinando esse tipo de linguagem. Agora, o que é a linguagem não verbal? É o contrário. Linguagem não verbal não pode ter nenhuma palavra. Linguagem verbal vai ter imagem, som, música clássica, que eu falei. A música clássica não tem nenhum tipo de voz. É somente os sons. Linguagem não verbal. Cores, quando não tem nada escrito, um semáforo, uma placa, e a cor comunica, né? Você chega em lugares assim, por que geralmente boates, casas de show, são pintadas em cores escuras? Tem um porquê. Por que hospitais, bibliotecas, são cores claras? Comunica também, né? A tranquilidade, né? O mistério, enfim. E os gestos, né? Hoje nós temos gestos para todo lado. Pessoa que não fala, não ouve, né? As pessoas surdas, elas não falam, obviamente, nunca ouviram nada, não tem como falar. E hoje você vê em todo lugar um tradutor de Libras. A pessoa está dando entrevista, fazendo um discurso, tem lá a pessoa que traduz aquilo em gestos. Linguagem não verbal. Porque aí quem não ouve vai poder saber o que está sendo falado através dos gestos que ele faz. Né? Libras. Os cegos, como é que os cegos leem? Através do braille. Aqueles pontinhos que a gente olha no livro, parece um monte de página furada, né? Com aqueles pontinhos. Não. Linguagem não verbal. Os elevadores, os mais modernos, você entra, do lado do número, você tem, né, o braille, para a pessoa que não enxerga, que é cega, poder passar a mão ali e saber a que andar ele vai, sem precisar, né, pedir ajuda de ninguém, porque ele sabe ler. Isso é linguagem não verbal. As imagens, os sons, as cores e os gestos. Como vocês têm aí no livro, as palavras, principalmente as palavras associadas à imagem, vocês vão ter sentidos produzidos. Olha a coisa do pneu aí na página 19. Que a mocinha fala assim: eu odeio esses pneus. Os pneus dela, né? Gordura. O mosquito fala: eu adoro esses pneus. Os pneus denotativos, concretos. Isso é sentido. E as palavras, como em tudo, as palavras elas adquirem sentido no contexto.
Você entendeu a primeira parte da sustentabilidade da primeira charge por conta da união das duas coisas, da imagem e da palavra. E isso é o quê? A linguagem verbal e não verbal, ou a linguagem mista. Mista, misturada. É quando você junta as duas coisas para produzir o sentido. Olha aqui. Eu olho esse crucifixo, né, de Cristo, um objeto, e pergunto: isso aqui é linguagem verbal? Ela comunica o seu sentido através da linguagem verbal, através da linguagem não verbal ou através da linguagem mista, né, verbal e não verbal? Aí você vai observar, né, num primeiro momento parece não verbal, mas aí você tem aqui em cima, ó, a inscrição. Enri, ou Enri, como, né, vocês preferirem, que em hebraico significa rei dos judeus. Então você tem uma palavra. Se você tem uma palavra escrita, já deixou de ser só não verbal. Aqui você tem uma linguagem mista, verbal e não verbal, que você tem a imagem, óbvio, a imagem é o mais forte, é o que comunica, mas você tem uma inscrição aqui em cima em linguagem verbal. Então é linguagem mista. Se você pegar o símbolo da escola, eu já mostrei para vocês algumas vezes, né? Olha, é misto, além de você ter escrito, mas o que compõe o símbolo da escola são 3 letras. O símbolo da rede salesiana pode parecer só não verbal, mas não é. É um caminho, mas um caminho em forma de S. Se você tem a letra, é como uma placa de não estacione ou de estacione. Pode estacionar. Você tem o E lá. Aquele E é uma letra, linguagem verbal. Então, ali na placa, você tem uma linguagem mista, ou verbal e não verbal. Indo à frente aí no livro, você tem alguns exemplos também bem claros disso. Olha só. Aí na página 21, que já é uma atividade, né, das atividades de sala, você tem vários exemplos e explicações. O que você vai fazer aqui? Você vai marcar aquela em que a explicação está correta em relação à figura. Aí o que você olha? Ó, na letra A você tem uma linguagem não verbal, obviamente. Uma tatuagem, né, uma rosa tatuada em um braço. Na letra B você tem a linguagem verbal, só. Tem figura nenhuma. Na letra C, você tem lá as pinturas rupestres, também sem nenhuma inscrição, não verbal. Na letra D, você tem uma imagem, não verbal também, que não tem nada, né, escrito. E ali, já na segunda, você tem um avatar, né, que é do jogador de futebol, seguido de uma carteira aí de identidade, de identificação, e que a gente vai ver se é verbal ou não verbal. Essas situações todas são colocadas exatamente para que elas produzam sentido, para que elas tenham significado. Vão lá à página 23 agora, em que você tem a charge lá. Português escrito no quadro, um mapa de anatomia, né, o professor mostrando, ele falando, boa tentativa, mas filantropo não é alguém que fila as coisas dos outros. Olha só o sentido aí da palavra, né? Filantropo. As pessoas entenderam, filantropo que fila, que rouba, que pega. Não. O sentido aí é outro. E aí você vai entender isso a partir do contexto em que a tira está inserida, colocada. Vamos lá para a página 25 agora. Lá na página 25, você tem uma questão do Enem, até, né? Ela começa na 24, que fala sobre fumantes passivos, né? Fumante passivo, pessoa que não fuma, mas que convive com gente que fuma, ou está em lugares que tem fumantes, acaba inalando também, às vezes até mais do que o fumante. Primeiro você tem um texto verbal, e no segundo você tem uma charge não verbal. A fumaça adquirindo o aspecto aí, né, de um monstro que está enforcando o segundo personagem. Daí você tem o sentido. Você associa o verbal com o não verbal para poder responder a questão. Ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que
Aí vem a produção de sentido. Você lê o primeiro texto que fala sobre fumantes passivos, e aí no segundo texto você tem uma figura, um não verbal que mostra como essa fumaça ataca os fumantes passivos. E daí você vai tirar uma conclusão, né? Olha agora que a gente está vivendo essa situação de polarização política, né? De um radicalismo político muito grande. Você tem sentidos. Quer dizer, nunca as cores da bandeira brasileira foram tão usadas como símbolo de patriotismo, né? O verde e o amarelo. O povo põe o verde e amarelo e seja de um lado ou de outro, tanto faz. Mas é o quê? É o uso de um elemento não verbal para comunicar um sentido. Então, essa linguagem, quando a gente fala em linguagem verbal e não verbal, figura, não figura, ela vai muito além disso. Ela propõe um significado dentro de um determinado contexto. Né? Um contexto que se mostra algo. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um meme, o povo brincando com a mamona, né? Que a mamona nossa aqui, o fruto da mamona, é igualzinho um coronavírus. A gente fala, a mamona é a mãe do corona, né? Então é para colocar junto porque é igual. O que é isso? Associação de imagens não verbais. A figura do corona, né? A imagem do vírus, da Covid-19, com a imagem da mamona, que são muito parecidos, né? E as crianças, vídeos de criança que olha o pé de mamona e pensa que é pé de coronavírus, né? Que agora a gente está lascado porque está cheio de árvore de coronavírus pela cidade. Isso tudo são sentidos que são criados a partir do entendimento desse verbal e desse não verbal, que aí vai produzir um significado, certo? Bom, olha só. Aqui vocês têm os conceitos bem claros, né? Porque é um assunto que vocês já dominam. E as atividades aí, só de sala e de proposta, mas façam essas atividades, elas são muito baseadas em charges, fotografias, tiras de quadrinho. Prestem bem atenção na hora de fazer, na hora de responder, né? Para que vocês entendam. Olha, só para terminar, na página 23, você tem uma questão muito boa, né? Que ela começa assim, ó, a capacidade de ler é condição para que haja uma participação efetiva do cidadão no meio em que vive. E aí vem uma leitura, só que é uma leitura não verbal. Vocês veem tanto o texto 1 quanto o texto 2, é uma leitura não verbal. O que isso significa? Em que esses dois textos estão associados para a produção de um determinado sentido, né? E ela continua lá na página 24 com o texto 3, as imagens iluminadas no World Trade Center, né? Depois do atentado de 2001, e o texto 4, que aí você já tem verbal e não verbal, certo? Até nossa próxima aula, crianças, fiquem com Deus e até nossa volta.